Um dia, Brahma e Vishnu, respectivamente o criador e o mantenedor da manifestação, estavam discutindo sobre quem seria o maior dentre eles. Shiva, o renovador, observando a disputa, resolveu dar uma lição nos outros dois deuses. Então, ele desafiou: aquele entre os dois que primeiro encontrar o início ou o fim desta coluna de luz é o maior dentre todos. Então, projetou-se numa coluna de luz infinita. Vishnu transformou-se num javali e começou a cavar a terra em direção à base. Brahma tomou a forma de um cisne e partiu em direção ao topo da coluna. Incapazes de encontrarem a base ou o topo da coluna de luz, reconheceram a lição ensinada por Shiva. Shiva, então, transformou-se em uma montanha, que hoje é conhecida pelo nome de Arunachala. Você provavelmente já ouviu falar em iluminação, um estado de realização e liberação que vai além da compreensão lógica. A ideia de obtenção de um estado de iluminação ou realização é sempre atrelada a anos de estudo e ao final de um longo percurso de muitas encarnações, somado a uma excepcional diligência, estudo e disciplina. Mas esse não foi o caso de Ramana Maharshi, que também pode ser pronunciado como Maharishi. Aos 16 anos de idade, o jovem estudante, que nasceu com o nome de Venkataraman, passaria por uma experiência que mudaria para sempre a sua vida. Em 1896, na cidade de Madurai, na Índia, Venkataraman estava no quarto superior da casa de seu tio, onde morava na época, quando de maneira repentina e inesperada, uma sensação de que iria morrer caiu sobre ele. Sozinho e acometido pelo desespero, sem esperanças de pedir ajuda, o rapaz se rendeu concluindo: eu vou morrer. Deitou-se no chão, imóvel, os olhos fechados. A certeza de que estava morrendo era cada vez maior. E então, essa experiência profundamente assustadora levantou as questões fundamentais no jovem garoto. Quem está morrendo? Quem sou eu dentro deste corpo? Existe um eu dentro deste corpo? Quem morre? De maneira espontânea, o menino estava realizando o que mais tarde seria o pináculo dos seus ensinamentos, a autoinvestigação, conhecida também como Vikshara. Então, ele percebeu que mesmo morto, mesmo que seu corpo fosse carregado e cremado, reduzindo-se a cinzas, ele era a força além do corpo. De maneira repentina, então, o jovem atingiu a realização suprema. Ele nunca fora um corpo. Ele era o substrato não manifestado de toda a manifestação. Ele era intocado pela morte e não nascido. Sem início e sem fim.
Venkataraman era uma aparência na consciência, um subproduto do Eu Supremo, que também é chamado muitas vezes de Self. Venkataraman nunca mais seria o mesmo. A sua realização pessoal se tornou permanente. Uma mudança brusca em sua percepção o fez focalizar na fonte do Eu e ali permanecer. A partir daquele dia, em alguns poucos anos, ele seria conhecido como Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Diariamente, Venkataraman dirigia-se ao templo de Menakashi, que ficava próximo à sua casa, e permanecia por lá absorvido em meditação. Isso se estendeu por 2 meses, até que um dia, seu irmão mais velho, que observava o comportamento estranho de Venkataraman, repreendeu-lhe, pois ele não estava mais dando atenção às tarefas cotidianas e aos estudos, sempre absorvendo-se em meditação. Ele disse-lhe: se você deseja permanecer absorvido em suas meditações, vivendo como um renunciante, por que não o faz de uma vez? Ele questionou o irmão sobre qual era a utilidade de permanecer ali, fingindo desempenhar um papel de um estudante comum, se por dentro ele estava sempre em contemplação divina. Estas palavras atingiram Venkataraman, e naquele momento ele decidiu o que iria fazer. Iria para Arunachala. Sem avisar ninguém, pegou algumas rúpias que seu irmão tinha lhe dado para pagar o colégio e, levando apenas as roupas do corpo, o menino comprou uma passagem de trem e partiu em direção a Arunachala, deixando apenas um bilhete de despedida. O bilhete dizia: fui em busca de meu pai, conforme ele me instruiu. É numa iniciativa louvável que estou empenhado. Portanto, que ninguém se aflija por este ato e nem gastem dinheiro a procurar-me. A mensalidade do colégio não foi paga. 2 rúpias estão anexadas a este bilhete. Durante sua viagem em direção a Arunachala, a montanha sagrada, o rapaz pegou um trem em direção a Tindavanam, mas algumas mudanças durante a viagem fizeram com que ele mudasse o seu rumo, em direção a Tiruvanamalai, que ficava mais próxima do seu destino. Ao chegar em Tiruvanamalai, Venkataraman se desfez de todos os seus bens pessoais, inclusive de algum pouco dinheiro que ainda lhe restava, e permaneceu apenas com uma pequena tanga improvisada. A partir desse dia, ele nunca mais tocou em dinheiro. Venkataraman estava tão absorvido em sua experiência direta de realização que permaneceu por vários dias absorto em meditação, no êxtase do verdadeiro ser. Ele permanecia sentado, dia após dia, em meditação profunda, com todos os seus sentidos fechados e voltados para dentro. O menino estava tão ausente da percepção material deste mundo que negligenciou seu próprio corpo. Ele permanecia por dias sem se alimentar e ignorava até mesmo insetos e formigas que comiam as carnes de suas coxas, deixando feridas e cicatrizes que permaneceram por toda a sua vida. Um santo que chegara a Tiruvanamalai há alguns anos, conhecido como Seshadri Swami, passou a cuidar do pequeno rapaz, ao qual deu o nome de Brahmana Swami. Quem estivesse cuidando do rapaz, por muitas vezes, era obrigado a colocar alimento diretamente na boca do agora conhecido como Brahmana Swami, que não percebia os seus arredores, enquanto permanecia absorvido em seu êxtase interno. Brahmana Swami mudou-se por várias vezes durante meses, sendo levado para várias partes do grande templo. Ele estava em transe, absorvido no Supremo Self, e quando retomava a consciência física após alguns dias, não se lembrava como havia sido transferido de um local para o outro.
Brahmana Swami começou a atrair a atenção de dezenas de pessoas que visitavam o templo e viam nele um exemplo de renunciação e união com Deus. Muitos pensavam que o pequeno Swami estava em voto de silêncio, pois ele não falava uma única palavra. Um sincero devoto, conhecido como Palani Swami, pegou o seu jovem rapaz e permaneceu ao seu lado por 21 anos. Em 1902, após dezenas de mudanças do Brahmana Swami, ao longo de várias salas de templos e grutas ao redor da montanha de Arunachala, um homem a serviço do governo, chamado Sivaprakasam Pillai, conheceu e ficou fascinado por Brahmana Swami. Este, então, colocou 14 perguntas por escrito, para que fossem respondidas pelo rapaz. As respostas foram escritas por Brahmana Swami, que posteriormente foram organizadas e deram origem ao primeiro livro de seus ensinamentos, que recebeu o título de Quem Sou Eu? Ganapati Muni, um dos devotos de Brahmana Swami, colocou diante dele uma pergunta: me esclareça, qual é a natureza de tapas? O sábio repousou seu olhar em direção a ele por 15 longos minutos e então respondeu: se a pessoa observa atentamente de onde a noção de eu surge, isso é tapas. Quando um mantra é repetido, se a pessoa observar com cuidado qual é a fonte que produz o som do mantra, a mente se absorve nessa fonte. Isso é tapas. A partir daquele dia, Ganapati Muni declarou que o jovem sábio deveria ser chamado pelo título de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Bhagavan significa abençoado ou divino. Sri é um título de respeito e veneração. Ramana é derivado do deus Rama. E Maharshi significa grande sábio. Bhagavan, como era usualmente chamado pelos discípulos, era principalmente conhecido pela sua transmissão de conhecimento através do silêncio, o que pode parecer absurdo para muitos, mas não era para aqueles que foram afortunados o suficiente de estarem na presença de Ramana. Quando um ser, que naturalmente é parte indivisa do todo, obtém a realização ou liberação, como foi o caso de Ramana, todos os seres são absorvidos nessa realização, quer eles percebam ou não. Portanto, aqueles que estavam na presença de Bhagavan experimentavam um estado de quietude da mente e até mesmo de samadhi, por uma espécie de osmose, o que é compreensível quando entendemos que qualquer um incluído na percepção de Bhagavan, mesmo em silêncio, estavam inclusos na realização experimentada por ele. Portanto, essas pessoas eram incluídas indiretamente na realização. Do ponto de vista delas, existia um sábio, mas do ponto de vista do sábio, tudo era o self. Isso também é conhecido como transmissão ou liberação pela graça. Bhagavan não permanecia em silêncio apenas por este motivo, mas porque na realização não existe necessidade de explicação de nada. É necessário explicar para uma árvore o motivo pelo qual ela cresce? Ou explicar a uma nuvem o motivo pelo qual ela chove? A existência não exige explicação.
O que está destinado a não acontecer, não vai acontecer. Por mais que você tente, o que está destinado a acontecer, irá acontecer. Faça o que você fizer para evitar. Então, a melhor opção é permanecer em silêncio. Como diria Bhagavan. Mas mesmo assim, Ramana era solidário com aqueles que não compreendiam os ensinamentos de seu silêncio e podia expressar seus ensinamentos de forma verbal ou escrita. Mas eu gostaria de avisar que qualquer tentativa de explicação do self ou da obtenção da liberação é impossível, pois o que está sendo explicado é anterior e o substrato da própria explicação. Para explicar esse conceito, eu proponho a seguinte visualização. Imagine uma fonte de luz, pura e sem atributos. Agora imagine um prisma refletindo essa luz. Ela dá origem a diversas cores e formas. Nesse exemplo, a fonte de luz é o self. O prisma é o seu senso de eu. E as cores são as manifestações aparentes. Imagine que um destes seres, ao permanecer em profunda meditação sobre a sua natureza, percebesse que ele, na realidade, é um reflexo do prisma. E após permanecer nesse reflexo, percebesse que ele é ainda mesmo anterior ao prisma, pois é a luz que dá origem ao reflexo. Isso seria uma aproximação da liberação. Agora, imagine que este mesmo ser, agora de volta à sua forma física, quisesse explicar para outra forma física que todos são subprodutos dessa luz por trás do prisma. Nós temos alguns problemas nessa tentativa de transmissão. 1. Não há necessidade de explicar nada, pois não existem outros, quando se percebe que todos os outros são reflexos de uma mesma fonte. 2. Qualquer tentativa de explicação se daria no campo da manifestação, que é subproduto da fonte. Ou seja, a própria fala e o próprio intelecto são subprodutos do prisma, que é subproduto da fonte de luz. Como o subproduto pode conhecer e explicar a fonte usando o subproduto dessa mesma fonte? 3. Mesmo em liberação, o sábio percebe que ele e os outros não são autores das ações, que são simples reflexos da consciência refletidas no prisma. Lembre-se, essa explicação é aproximada e não representa a verdadeira experiência de liberação, pois, como eu disse, ela só pode ser percebida diretamente e não há como explicá-la ou transmiti-la de maneira intelectual. Apenas essa explicação se torna paradoxal e contraditória o suficiente, como todo ensinamento não dualista, para que este filme acabasse aqui, numa tela preta, pois não há mais nada para explicar, já que não existe ensinamento ou entidade separada ou autônoma que irá compreendê-lo ou utilizá-lo por vontade própria. Mas, da mesma forma que Bhagavan ensinava, mesmo sabendo que não havia nada a ensinar, o paradoxo inclui esse filme e todos os outros sobre ele, que foram ou serão feitos, para que você mesmo, sem escolha, assista e absorva o conhecimento necessário para te deixar mais próximo da fonte. Bhagavan reconhecia que o falso eu, também conhecido como ego ou mente, sofria principalmente pela identificação com o corpo e a falsa identidade de um ser individual.
Aquele que você chama de eu é o mesmo eu de todos, mas até mesmo este eu deve ser desafiado e subjugado através da autoinvestigação, para que o verdadeiro self seja percebido por trás de toda a ilusão. Bhagavan não seguia nenhum método de ensinamento conhecido e nem se baseava em escrituras sagradas como base de suas instruções. Elas surgiam da experiência direta dele e não poderiam ser mais simples. Descubra quem você é. Através dessa única instrução, o discípulo deveria persistir na noção de eu, pois ela é a falsa identidade que dá origem a todas as outras conceitualizações. Eu sou João, eu sou Maria, eu sou importante, eu estou deprimido, eu sou feliz, eu vejo o céu azul, eu conheço você. Ramana insistia que deveríamos persistir nesse senso de eu, até que conseguíssemos isolar ele de tal forma que perceberíamos a sua falsidade de existência como entidade substancial. Esse falso eu, assim que descoberto, não tendo para onde correr, viraria-se de volta para sua fonte, que estava o tempo todo por trás dessas noções. Esta fonte seria o verdadeiro eu, o self. Era necessário isolar o eu, pois ele só existe em relação a um segundo elemento. É através da separação que o eu ganhou força. É necessário algo externo ao eu para a ilusão ganhar espaço. Ou seja, eu vejo um vaso, eu sou um médico, eu amo você. Quando removemos o vaso, o médico e o você, tudo que resta é o eu, sem algo para se sustentar. E sem sustento, o eu vem abaixo, revelando a sua fonte. Descobre-se então que a fonte é ao mesmo tempo o eu, o vaso, o médico e o você, junto com todas as infinitas manifestações do self. Ramana Maharshi afirmava que ao acordar, o indivíduo projeta um mundo externo a ele, que normalmente é conhecido como vida, ou podemos chamar de vigília, ou estado acordado. Mas ele costumava nos lembrar que existem outros dois estados de consciência, onde ainda existe um eu. São eles o sonho e o sono profundo. No sonho, não existe corpo físico, apenas a mente conhecendo e experimentando a si mesma, através de um corpo onírico. Ou seja, o eu não precisa de um corpo para se manifestar e conhecer, apenas da mente. E este mesmo eu também existe num estado sem manifestação, conhecido como sono profundo. O que nos mostra que o mesmo eu existe mesmo quando não existe projeção corporal ou manifesta. É o mesmo eu que experimenta a vigília, o sonho e o sono profundo, com um corpo, com uma mente e sem uma mente. Percebe-se então que o eu é a única realidade subjacente nos três estados. É necessário um eu para que qualquer coisa exista, mas existe uma diferença entre o verdadeiro e o falso eu. O verdadeiro eu deve ser eterno, imutável e brilhar por luz própria. Ou seja, ele não pode ser nada que possa ser visto, descrito ou percebido pelos sentidos. Ele é a fonte e o sustento da manifestação de todos os estados. O estado de vigília não tem suporte próprio, separado do self. No livro Quem Sou Eu?, Bhagavan declara que ao acordar, o indivíduo projeta um mundo para fora de si, como uma aranha projetaria sua teia.
E ao cair em sono profundo, este mesmo mundo é recolhido para dentro de si, como a aranha também faria com a teia. Ele também declarou brilhantemente que vigília e sonho brilham apenas em função do movimento da mente e falham em brilhar em sono profundo, onde a mente não existe. Portanto, os dois primeiros são mentais. Aquilo que transcende os 3 estados ordinários não pode ser limitado pelos 3 estados. Portanto, este é o verdadeiro Self, que sustenta todos eles. Lembre-se, os 3 estados aparecem e desaparecem na consciência, mas o Self permanece sempre imaculado e intocado. Toda manifestação é projetada na consciência, como um filme é projetado na tela de um cinema. Ao remover o projetor, você percebe a tela que estava ali o tempo inteiro. Da mesma forma, removendo a ilusão da identidade conhecida como eu, o Self brilha por conta própria. O Self é pura consciência, porém, a pessoa se identifica com o corpo, que é insensível. O corpo não diz eu sou o corpo. O Self ilimitado também não o faz. Alguém diz. Quem é que diz? Um eu imaginário surge entre a pura consciência e o corpo inerte, e se imagina limitado ao corpo. Busque este eu, e ele desaparecerá como um fantasma. Este fantasma é o ego, a mente ou a individualidade. A realidade, segundo Ramana, deveria obedecer estas 3 regras: ser eterna, sem atributos e brilhar por conta própria. Nesse caso, chegamos a uma posição onde é necessário utilizar o net, nem isso e nem aquilo. Onde, para conhecer o real, precisamos eliminar tudo o que não é real. Já que não é possível afirmar de maneira direta o que é real, eliminamos o que é falso, até não sobrar mais nada. Eu não sou o mundo externo. Não sou o corpo, não sou meus pensamentos, não sou meu nome, não sou o eu que surge. Quem sou eu, que sobra quando tudo que é falso é eliminado? A resposta só pode ser obtida pelo questionador. Bhagavan disse que a mente deve ser utilizada para matar a própria mente, através do isolamento do eu e da destruição deste mesmo eu, que inevitavelmente é a mente. Ele dizia: a mente deve ser utilizada para eliminar a própria mente, da mesma forma que um graveto é utilizado para remexer a pira funerária, e que é queimado juntamente com a pira no final. Quando tudo é eliminado, percebe-se que nada que aparece em um momento e desaparece em outro pode ser real. Portanto, a única coisa real é a base sobre a qual tudo surge e desaparece. Num primeiro momento, esta base é identificada como eu, mas logo em seguida, percebe-se que até mesmo este eu deve ser descartado para perceber a verdadeira fonte. O eterno só não é reconhecido como tal devido à ignorância. Logo, a ignorância é o obstáculo. Livre-se dela e tudo estará bem. A ignorância nada mais é do que o pensamento eu. Descubra sua fonte e ele desaparecerá. Como todos os outros pensamentos só podem surgir depois do aparecimento do pensamento eu, e como a mente nada mais é do que um conglomerado de pensamentos, é apenas voltando a atenção ao pensamento eu, através da inquirição quem sou eu, que a mente será extinta.
Além disso, o pensamento eu implícito na investigação, quem sou eu, destruirá todos os outros pensamentos, como a vareta usada para avivar a pira funerária. No final, ele mesmo será consumido. Como já ficou claro pelos ensinamentos de Ramana, o eu é a interferência que apareceu sobreposta ao self e deve ser eliminada para compreender a sua verdadeira natureza. Quando a entidade imaginária, conhecida como mente ou eu, é eliminada, o mundo também deixa de existir, pois a mente organiza o mundo dito externo com uma linha contextual, de maneira que ele faça sentido. Quando esta organização da mente é removida junto com ela, não existe um mundo externo substancial para ser chamado de real. A ideia de que existe um universo externo, junto com uma distância chamada de espaço, um período chamado de tempo, é concebida pela mente, que precisa contextualizar e trazer sentido a um reflexo interno, projetado para fora. Quando essa contextualização é percebida, todo o resto vem abaixo, como um castelo de cartas. Não existe mundo à parte de seu substrato, o self. E o self sozinho é. E então, você percebe que o tempo inteiro a resposta nunca esteve em algo externo a você. Tudo que pode ser percebido e contextualizado é subproduto do self, portanto, passageiro, mutável e impermanente. Apenas o self é a resposta. Se você remover aquilo que vê, o que é visto também desaparece. Bhagavan, como todo ser realizado, deixou claro que seu corpo era apenas um subproduto da manifestação real do Self. Portanto, não há necessidade de continuar contando sobre a sua vida, seus percursos e sua morte. Maior que sua manifestação física foram seus ensinamentos, que continuarão conosco para sempre. Eu finalizo esse filme com a mensagem que Bhagavan resumia em uma simples e direta frase: quem é você? A princípio, a questão é feita de maneira intelectual, mas conforme o seu intelecto é percebido como falso, junto com a mente, apenas o silêncio e o olhar de Ramana Maharshi são o suficiente para entender o que ele havia percebido. Havia um sorriso em seu olhar, quase como de quem diz: ah, você. Nós dois sabemos quem você é realmente. Nós dois sabemos que tudo isso é uma grande brincadeira cósmica. Você e eu somos um só, eternos, imutáveis e não nascidos. Ele entendeu a piada, como muitos outros, e ajudou vários outros eus a perceberem a sua falsidade. Eu espero que você também entenda. E no final, a única coisa que pode ser feita é sorrir. Nós pensamos que existe algo que está escondendo a realidade e que isso deve ser destruído antes, para que a verdade possa ser alcançada. Isso é claramente ridículo. Um dia, você rirá de todos os seus próprios esforços. Aquilo que você realizar também está aqui presente, aqui e agora.